Olha só que legal, já fiz o slide já com o conhecimento embargado do primeiro, para que vocês possam ter uma continuidade da ideia. Vocês viram na primeira aula a importância de uma linguagem formal, objetiva, coesa, legível, para que tudo isso consiga alcançar de maneira mais simples e rápida o público atendido, seja ele a supervisão, ou seja, alguém que está numa escala hierárquica maior, ou o público em geral, quando eu quero dar um aviso, dar uma advertência, qualquer outra coisa do gênero. E dessa forma, conseguir estar realmente transmitindo uma mensagem bem legal. Boa noite. Fique tranquila. A aula está iniciando agora, por assim dizer. Mas depois eu vou deixar aí lá e tal, não vai ter uma babada. O professor, a redação empresarial que a gente inversou, conseguiu avaliar? Consegui dar uma lida. E aí foi positivo? Foi, em termos gerais, sim. Porque eu vejo que o meu público dessa sala, ele é bem centrado no sentido de leitura e organização. Então não teve nada que saiu assim fora da curva. Acho que é porque eu também preconizei bem na primeira aula. É porque, diferente dessa atividade de agora, de redação empresarial também foi diferente, né? Isso. Por mais que tenha um passo a passo, a outra tem um modelo, mas a gente tem que usar a criatividade. Usar a criatividade justamente para que vocês pudessem estar se embasando. Estarem pegando o feeling, o sentimento de como é que vocês vão poder elaborar os documentos empresariais e desenvolver uma escrita bem definida nos critérios de uma redação empresarial. É o trabalho que eu me Ótimo. Para ler, minha filha, lê aí, e aí você volta os pontos que você Ótimo. achou. Depois eu, inclusive, vou dar uma segunda debruçada sobre o seu trabalho, com base nisso que você me falou, para até te dar um feedback melhor. Gente, então bora lá. Essa apresentação vai abordar as melhores práticas para uma comunicação empresarial eficaz, ou seja, com foco em clareza, objetividade, estrutura, tudo isso que vai ser essencial para que a gente tenha um sucesso organizacional, ou seja, para dominar a redação empresarial, que é uma habilidade indispensável no ambiente corporativo. É por isso que a gente não pode mentir no currículo. Lê bem, escreve bem, são características essenciais que você tem que ter. Ai. O que mais, professor? A redação empresarial, a voz da sua organização, ou seja, a redação empresarial ela vai estar abrangendo toda a comunicação, tanto interna quanto externa de uma empresa. E vai ser crucial que cada texto reflita fielmente a cultura e os valores organizacionais da qual aquela empresa faz parte. Um outro ponto interessante, e que eu coloquei a título de exemplo, seria esse. Imagina um e-mail, um comunicado, um relatório financeiro, ou até mesmo um press release. Cada um deles é importante para projetar a imagem da sua empresa, ou seja, toda empresa ela é composta por várias estruturas, ou seja, vários mecanismos que dependem um do outro, ou seja, eles são co-participantes de uma grande dinâmica. Justamente por isso, quando você tem um alinhamento na base organizacional, no sentido da redação empresarial, você também transmite a todos os colaboradores a ideia de que são todos uma mesma célula, estão todos caminhando no mesmo sentido. É justamente por isso que é interessante que tenha esse tipo de tratativa nessas comunicações, seja elas internas ou externas. Eu não sei se vocês já acompanharam algum tipo de julgamento, júri, audiência. Vocês podem perceber algo interessante. Sempre tem aquela tratativa de pronome, os pronomes de tratamento, vossas excelências. Mas vocês já repararam o porquê disso? Tem muita gente que pensa que é floreio, coisa de advogado, de juiz, que gosta de ficar jogando ego no outro e fica essa coisa de um puxando o saco do outro. Mas são ruins. É porque eu acho que ali é tipo como se fosse o patamar de cada um, né? Também. Não apenas por uma questão hierárquica. Hierarquia, né? Mas também por uma questão da cultura e valores que a classe ela exige. É por isso que os pronomes de tratamento são um reflexo fiel à relação de respeito que deve existir entre as três figuras. Geralmente a gente fala três figuras porque é juiz, o advogado de defesa e o advogado de acusação. Seriam os três polos. Não existe, vou colocar entre aspas, hierarquia entre os três. Mas claramente existe uma certa dissonância entre o cargo que cada um ocupa.
Mas é por isso que é necessário preconizar que os tratamentos, os pronomes de tratamento, uma boa tratativa é essencial para que todo o fluxo seja encaminhado dentro daquela mesma ideia. É por isso que a gente vê situações até engraçadas, agora voltando mais para esse mundo jurídico, tipo assim, o juiz até pontuando, ó, o advogado está sem gravata, o advogado está sem blazer, parece uma besteira. Mas quando você coloca mesmo nas vias de fato, você percebe que aquilo está transmitindo uma ideia para dentro daquele ramo. Porque se abrir realmente uma brecha, vai começar a ser permitido outras coisas. Se fosse colocar um exemplo habitual do dia a dia. Quando você vai à igreja, lá não tem escrito uma placa, ó, é proibido vir de bermuda, de mini saia, de traje boné. Não está escrito isso. Mas por que as pessoas não vão? Porque a cultura e os valores do lugar já indicam que aquilo não é apropriado para aquele momento. Por uma questão de respeito. Da mesma forma... você é a praia, né? Exatamente. É justamente por essa questão de respeito que tem que existir que esses valores eles são observados e respeitados. Deu para encaixar bem no exemplo, né? É justamente que é onde encaixa a questão da linguagem empresarial, dos valores e culturas da redação empresarial. Tem um sócio lá no trabalho que ele é vereador, né? Sim. E aí ele recebe os ofícios das pessoas pedindo as coisas, né? As paróquias, não sei o quê. E tem uns às vezes que vem sem envelope e tal. Eu olho e falo assim, Senhor, vossa senhoria, vossa, né? Um pronome. A cidade né? Tá de doidão, né? Os pronomes de tratamento. Vossa, não sei o que, não sei o que. Mas Mas infelizmente, não, felizmente ele falava que as pessoas eram mas por dentro a gente vai ter. Até uma forma de referenciar para criar uma certa distinção. É igual, eu não sou dessa época. Não, minha criação não foi assim, mas os meus pais foram. Que pai e mãe é chamada de senhor, senhora. Para que tenha essa linha de respeito. Eu já fui criado de outra forma, mas nunca perdi o respeito por meus pais. Mas eles explicavam, na minha época era diferente. Era senhor, senhora, não é para responder, é para chegar no horário e não tem conversa. Ele já, o bicho pegava de outra forma. Eram maneiras, entendeu? Fazendo um vínculo direto, maneiras de manter esse respeito. Eu e minha irmã chama meu pai e mãe de senhor e senhora. Aí. Mas ela escuta, ele chama, mas ela não chama. Ela chama você. Vovó, você não sei o quê. Eu fico olhando você, o quê? Minha senhora. Aí, justamente por isso. Não chama. Outra coisa interessante, para a gente também estar pontuando, a força dos argumentos. Ou seja, toda vez que você tem um argumento claro e relevante, baseado em dados, que evita a vagueza, tudo isso vai compor um quadro que vai poder estar ajudando você a estar dando relevância e usar argumentos que sejam realmente convincentes, para que você consiga estar estipulando textos de redação empresarial muito mais elaborados e pautados naquilo que você quer chegar, aonde você quer chegar, aquilo que você quer transmitir. Ou seja, vamos por parte agora. No quesito de argumentos claros e relevantes, seus argumentos devem ser fáceis de entender e diretamente ligados ao tema, aumentando a credibilidade, ou seja, sem fugir daquilo que você está realmente se propondo a falar. Outra coisa, baseado em dados, ou seja, utilizando estatísticas e fatos concretos para justificar propostas como o impacto de vendas na estratégia. E, é claro, evitando a vagueza, ou seja, evitar ser vago. Por quê? Argumentos subjetivos ou sem embasamento podem minar a confiança do leitor e enfraquecer a sua mensagem. Acho que isso também tem a ver, eu não sei se algum de vocês chegou a fazer curso de vendas aqui comigo ou já acompanharam alguma vez que eu já pontuei sobre isso. Mas a força dos argumentos está intrinsecamente ligada ao tamanho da confiança que você coloca nele e o quão convincente baseado na argumentação ele é pautado. Então tudo isso vai ser um grande diferencial na hora de você estar tentando alcançar um certo entendimento ou convencimento de alguém. Ou seja, argumentos sólidos fundam sua mensagem e são essenciais para convencer o leitor. Eles transformam simples ideias em propostas poderosas. Aqui é exemplo claro de quando eu queria ir para alguma excursão na escola, que todo mundo ia, e minha mãe falava assim, você não é todo mundo. E aí eu tinha que usar meu lado advogado,
que ela fala que ela, naturalmente advogada que já tinha os argumentos, mãe, mas veja bem, observe, minhas notas foram boas, eu também sou filho de Deus, e aí eu já vinha já com todo aquele escopo, Exatamente. É bem por aí. Gente, outra questão bem interessante que vocês podem destacar é a questão da coerência, ou seja, a lógica por trás da escrita. A coerência vai garantir a vocês uma maneira de lógica clara e uma sequência fluida entre ideias e parágrafos. Ele vai então facilitar o entendimento do leitor, bem como manter o foco do texto, evitando que as informações se tornem desconectas ou contraditórias. Uma das coisas que se pode observar em vários documentos empresariais é justamente essa questão do encadeamento de ideias. Logo no início, quando ele está introduzindo o assunto, lembra daquela separação que eu expliquei? A forma como você vai estar anexando as ideias? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Logo no início ele já traz ele vai aduzir os fatos, o que está acontecendo. Depois ele vai desenvolver ideias de maneira lógica, mostrando seus argumentos de maneira coerente, para que quando a pessoa lê, ela entenda a narrativa e seja convencida por aquilo, que seja realmente atraente. E dessa forma, ela vai evitar que a história seja desconecta ou contraditória. A gente utiliza muito isso no mundo empresarial e eu posso dizer também que eu utilizo muito isso no mundo jurídico. Toda vez que a gente vai interpor uma peça, vai entrar com recurso, a gente tem que também dar um resuminho dos fatos. Aí essa parte é importante, até porque o juiz não tem como julgar, parar para ler todo mundo. Então ele vai logo no petit gâteau, nas informações mais importantes. Ele vai ler a parte que ele quer e aquela parte é interessante que esteja bem esmiuçada, bem simplificada, para que ele consiga entender e daí dar o segmento àquele entendimento do processo em si, do caso. Essa mesma lógica vocês podem espelhar para documentos empresariais. Porque se for um ofício, por exemplo, que vai estar ali determinando algo, algum novo tipo de direcionamento interno, por exemplo, se for uma comunicação interna, ela tem que estar no nível de entendimento que todos da empresa consigam estar alcançando, entendendo e, na medida do possível, tirando suas dúvidas de maneira mais prática, para que não seja algo confuso. Todo mundo está comigo até aqui, né? Perfeito. O que mais, professor? Coesão, ou seja, tecendo a rede da comunicação. Pontos importantes a se destacar. Os conectores essenciais, ou seja, aquilo que eu falei, os pronomes, conjunções e advérbios para ligar frases, garantindo uma leitura suave e natural, uma linguagem mais fluida. A questão de sinônimos e variações, ou seja, substituindo termos repetidos por sinônimos ou pronomes para evitar redundância ou melhorar a fluidez. A questão da clareza semântica, ou seja, a ligação gramatical e semântica entre partes do texto vai assegurar que a mensagem seja compreendida de forma completa e natural. Eu acho que uma coisa importante, que a gente possa dar exemplo a nível de coesão, seriam, por exemplo, Thaís, as traduções bíblicas. Você já pegou, a sua Bíblia deve ser o quê? NVI, que é Nova Versão Internacional, é isso. Inclusive eu estou sofrendo, porque normalmente a gente tem uma Bíblia e a danifica, a gente consegue outra. Certo. E a linguagem da outra era diferente. E algumas palavras dessa não é mais atual. Eu me pego, apesar de ser os mesmos textos, mas assim, acostumada com a minha Bíblia de mais tempo e tal. Mas é difícil. Mas é sempre uma dificuldade. Por exemplo, aquelas histórias em que você vai ler e fala assim, fulano é parente de fulano, de cicrano, de bertano, de não sei o que, é genealogia. E aí você fica assim, Senhor, para que você botou isso aqui na Bíblia? Não, e tem... Mas tem importância. Eu ia falar, inclusive, já até a nível de comparação, quando você vai de uma NVI para uma nova Almeida atualizada. Mulher, a minha é uma nova Almeida atualizada. Quando eu fui para a NVI, que eu tenho a da minha irmã, eu comprei pra minha irmã. Quando eu peguei a dela, eu falei, cara, eu tava passando essa dificuldade toda e o problema era só a tradução. Porque a linguagem é muito rebuscada. Quando eu tava brincando, até que a gente faz estudo bíblico lá em casa, aí tava na parte de Levíticos, que ele fala que o Senhor fala para Moisés acerca de aí ele pontuou algumas questões, ele fala dos casamentos ilícitos, fala de algumas outras leis. Aí tem lá na parte dos casamentos ilícitos que fala bem assim, o Senhor também manda dizer que para que você não tenha relação sexual
com sua mãe, pois ela é sua mãe, aí ele vai colocando dessa forma de maneira bem clara. Mas quando você pega uma nova Almeida atualizada, e você abre nessa parte, está escrito: e o Senhor manda dizer para que o homem não descubra a nudez de sua mãe. Aí eu fiquei tipo, cara, é uns termos muito rebuscados, poderia ter uma escrita mais simples. Tem momentos que eu tenho que parar. Eu tenho que parar para entender e ler. Aí tem hora que eu peço, leia para mim como é que está escrito no seu, só para eu entender. Palavras como ávido, audaz, estutícia, impudicícias. Eu comecei a ler, só falei, cara, eu tô achando que eu tô em outro livro aqui, porque é muito termo, E as mais palavras tiram a rebuscado. mesma coisa do texto, porque teve momentos que eu ia buscar tradução, Sim. quando eu vi a primeira. E aí hoje já não acontece mais isso, mas assim, a outra que eu tinha era maravilhosa, era da mulher. E aí era bem mais fácil de usar. Tem uns textos que às vezes fica até grande, Isso. por não ser tão coesivo, assim, não esmiuça pra ficar. Tipo, o rato não é a roupa dele de Roma, né? Sim, perfeito. Até para uma questão semântica também. Isso. Então, o que é que a gente pode observar a partir disso? A coesão, então, vai ser a cola que une as partes do seu texto, criando uma estrutura sólida e harmoniosa, justamente para que não cause essa, que eu vou chamar de confusão mental, de você ler e já começar a mudar de etnia aqui, de tanto você espremer a cara. Você já fica com a mente já quente. Ou seja, sem ela, a mensagem pode se fragmentar, dificultando a compreensão. Afinal, é muito mais fácil quando você lê o texto todo e já tem uma interpretação sólida e única, fluida, do que você ficar quebrando para entender parte por parte. Uma outra coisa interessante para se destacar é a objetividade, ou seja, o coração da mensagem empresarial. Quando você define bem o propósito, você vai perceber que a sua fundamentação vai estar muito mais bem direcionada para uma ação ou informação específica. Isso vai ajudar você a transmitir melhor a sua mensagem de maneira mais célere. Ou seja, para você solicitar uma aprovação, informar uma mudança importante ou persuadir um cliente a tomar uma decisão, a objetividade vai garantir que não haja informações irrelevantes ou dispersas que possam desviar a atenção do leitor. Tem um comunicado, inclusive, agora a título de exemplo, que fica ao lado do nosso ponto eletrônico, porque aconteceu, infelizmente, um caso que um dos funcionários, um dos colaboradores, tinha que resolver alguma coisa na rua, e o que ele fazia? Era aqui do lado. Aí ele saía, resolvia, aí quando ele voltava, opa, meio-dia, aí batia o ponto, horário do almoço, mais uma hora, aí daqui a pouco, aí tá bom, pá, bateu de novo. Aí quando você vai pegar, de fato ele ficou o quê? Tipo 1h30, e meia hora ele entregou para Deus, tipo, ó, não aconteceu, sendo que ele saiu para resolver. Então o comunicado tá bem lá, ó, atenção, senhores e senhoras colaboradores, é de suma importância que vocês se atentem ao que está escrito na CLT, nesse artigo tal, que não pode fazer bem assim. Eu lembrei, eu trabalho na Trifil, Aí. tinha um pessoal que saía e deixava o cartãozinho de bater um colega. Aí saía, ia fazer o que tinha que resolver, o cartão ficava cá. Sim. Aí quando a pessoa dava a hora de ir embora, ela batia o dela e do colega. Rapaz! Era bem assim mesmo. Na minha vida eu tenho que Trifil. Desde que nem ia, mandava só o cartão. Alguns anos atrás. Ó, advogado. Rapaz, isso que eu tô ouvindo aí é uma causa ganha, velho. Eu não acredito nisso. Mas era mesmo. Era mesmo. Eu Eu pegava sabia era direto. CLT tem arte. CLT tem arte. digital. É aqui o nosso digital já. Não tem isso, né? Coragem. Eu não tinha coragem de pescar, imagina de fazer um negócio desse. Meu Deus. Como eu hoje cheguei 8h37. Gente, dando continuidade. Clareza e simplicidade, ou seja, toda vez que vocês forem querer causar impacto, a chave para isso vai ser vocês utilizarem dois tipos de linguagem, esses dois elementos da linguagem, para que você consiga estar realmente alcançando esse objetivo de maneira mais centralizada, ou seja, utilizando uma linguagem direta, evitando jargões complexos, preferindo termos acessíveis para que todos entendam a mensagem. E, antes que eu me esqueça, tem muito a ver com aquela primeira parte que eu falei sobre identificar o público. Porque alguns públicos realmente não vão conseguir alcançar uma linguagem total.
Eu acho que meu primeiro desafio na vida em relação a isso foi a minha avó materna. Porque eu cresci, bora lá, eu cresci dentro de um ambiente onde as pessoas elas falam de um nível de vocabulário um pouco mais alto. Eu lembro que quando eu me dei por gente, a minha mãe estava fazendo faculdade de Direito e meu pai estava finalizando o mestrado, entrando no doutorado. Então os papos de jantar, de almoço, era aquele papo já pá, utilizando bem evoluído. Eu assim, caraca. E a criança ela gosta de reproduzir, gosta de pegar aquilo e já imitar. Só que quando você vai para um público que realmente não teve toda aquela instrução, a pessoa olha para você e fala: esse menino é estranho. ai, minha avó olhava assim pra mim: ô Tina, eu não tô entendendo o que ele tá falando não. Aí quando chegava no off, quando você vai falar com sua mãe, com sua avó, você usa termos mais simples para que ela possa entender, que ela possa pensar, para que ela possa estar trocando com você. Aí toda vez que eu vou na casa dela, aí eu já troco já diferente, eu falo: ó, avó. Aí o que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de atrelar uma imagem. Aí eu falo: ó, deixa eu te mostrar como é que foi lá, no dia que eu fui cerimonialista, aí pá, mostra a foto, aqui, sou eu aqui, ó. Aqui, eu todo bonito, pá, foi massa, me convidaram. Aí ela começa a encaixar. Quando eu falei que ela ia ficar com um professor, ela: mas você não é advogado? Calma, eu como professor e advogado. Aí ela: aí eu vou explicando pra ela que é uma escola profissionalizante, que tem de criança, adulto. Aí ela começa a assimilar, mas se eu falo de outra forma, que é várias faixas etárias, que são diversos cargos e funções, aí ela já começa, não entende, não, embola tudo. Oi, ela. Boa noite. Vai com Deus. Amém. Gente, então bora lá. Além da linguagem direta, a utilização de frases curtas, ou seja, mantendo as frases e parágrafos concisos para facilitar justamente a leitura e a absorção das informações. Eu tenho, para mim, de acordo até com a própria experiência acadêmica, que o nosso cérebro ele assimila muito mais por palavra-chave do que por texto em si. A gente dificilmente lembra de um texto todo, mas a gente lembra por um trecho daquele texto, uma mensagem completa. Aí daí consegue tirar dali vários tipos de interpretação e alcançar a mensagem de maneira totalitária. Outro exemplo disso que vocês podem estar utilizando, esses dois elementos da clareza e simplicidade, a questão da objetividade, como eu falei, ainda coloquei como exemplo aqui, ó. Envie o relatório até sexta-feira, ou seja, é muito mais eficaz do que frases prolixas e vagas. Ou seja, sempre que forem fazer uma solicitação, algum tipo de requisição, ou qualquer outro tipo de ordenamento, você sempre tem que estar com a ideia de que quanto mais objetividade, menos transtornos, menos moroso será o processo, porque você está indo direto ao ponto. Então não tem muito floreio, é justamente você ser objetivo. Outra coisa, eliminar ambiguidades e redundâncias. Garante que cada palavra contribua para a clareza. Redundância, mais, maior, cair para baixo, por aí vai. Por aí vai, essas redundâncias. É bom que a gente evite sempre use termos mais formais. Mais formais. Verdade que o brasileiro, a gente sempre tem, a gente geralmente usa as redundâncias que são até confusas, até pra gente mesmo. Acabou de começar. Por aí vai. E de maneira, a gente está concluindo, o poder de uma boa redação, gente. Eu não sei como vocês eram, mas eu sempre tive uma certa facilidade para a redação. Por quê? É na redação que às vezes a gente consegue estar colocando o nosso conhecimento à prova e colocando também aqueles critérios de indicação chamada ação que a gente precisa estar colocando dentro de uma ideia. Eu gosto da redação porque ajuda a organizar o pensamento. Toda vez que você direciona as palavras ou até uma própria narrativa para dentro de uma redação, você está mostrando um caminho para que seu examinador, seu professor, ou até mesmo sua mente comece a assimilar melhor. Um dos 4 apontamentos que eu consegui destacar aqui foi, para uma redação eficaz, a coerência, a coesão, a objetividade. Tudo isso vão ser a base para qualquer texto empresarial de sucesso. Então,
Só para a gente não esquecer, objetividade, ir direto ao ponto. Coerência, não clareza, não ficar se desvirtuando da ideia principal, não ficar desfocando. Coesão, justamente pela questão de palavras simples, que levem direto ao ponto, uma linguagem mais tranquila, leve. Outra coisa, o impacto da mensagem. Clareza e simplicidade vão amplificar o impacto, garantindo que sua comunicação seja compreendida. Ou seja, quanto mais simples e claro você for, melhor vai ser para que você consiga estar alcançando aquele objetivo seu. E até a sua escrita vai melhorar com base nisso. Argumentos fortes, ou seja, uma boa argumentação fortalece a mensagem, convencendo o leitor e motivando a ação. Então tudo isso vão ser elementos que vão fazer parte dessa construção da ideia, para fazer você alcançar o objetivo final com uma maior validação. Afinal, é muito melhor você validar através de argumentos claros do que você simplesmente só fazer a argumentação, nesse caso, para requisição. Eu mesmo, enquanto filho, sempre fiz questão de ficar bajulando minha mãe para conseguir as coisas, quando eu era mais novo. Então, nossa, como você tá bonita hoje, você acordou com um brilho diferente. Ela acordou igual. Só que naquele dia, em especial, eu queria dormir na casa do amiguinho, eu queria sair, qualquer coisa. Então, sempre já rolava aquela falsidade que toda criança tem. Mas depois que a gente cresce, a gente aprende a ser mais esperto. Que é, ó, mãe, que eu trouxe pra você. Aí já dá um chocolate, dá um sneaker, já dá uma caixa de bis. E aí, como é que tá? Argumentos fortes, bem fortes mesmo para convencer o leitor. O que mais, gente? Outra coisa interessante, a prática contínua. Justamente para você estar revisando e colocando essas chaves de aprendizado para aprimorar suas habilidades de escrita. E assim tá realmente estabelecendo um caminho que venha a melhorar a sua memória visual, a sua ortografia, o seu escopo de vocabulário, para que você consiga estar explorando essas áreas e utilizando de maneira mais coesa, mais coerente e de maneira mais clara e objetiva. Eu posso dar a nível de exemplo positivo todos esses textos que vocês podem estar encontrando a nível de comunicado, de CI, que seria a questão da comunicação interna, ofício, relatório, como eu preconizei na aula passada. Na aula passada. Isso, na verdade é passada por conta que a gente teve o feriado, foi. Que falou justamente sobre isso, como o relatório ele vai conseguir ajudar você na tomada de decisão. Porque ele vai estar explanando indicadores para que vocês possam estar utilizando de maneira mais rápida a tomada de atitude de vocês. Então, assim, esses seriam bons exemplos de textos que vão ajudar vocês a entender, a interpretar. Mas, se eu fosse dar a título de exemplo negativo, deixa eu pegar aqui no nosso patrimônio público. Alguém já leu Quente Fundamentos da Metafísica dos Costumes? É um livro de domínio público. E eu aprendi com Clóvis Barros Filho, que é um filósofo. A vez ou outra, dá uma lida, pelo menos nas 3 primeiras páginas, só para sentir o impacto. Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é como a falta de um texto mais coeso ou de fácil alcance ao público dificulta a leitura, porque está tudo em português. Mas é difícil você, lendo, interpretar o que ele quis dizer. Olha só que legal. Só no prefácio. A antiga filosofia grega repartia-se em 3 ciências: a física, a ética e a logística. Essa divisão está inteiramente de acordo com a natureza das coisas. Nem temos de que introduzir-lhe qualquer espécie de aperfeiçoamento, a não ser acrescentar o princípio em que ela se baseia, para que desse modo possamos, por um lado, possuir a certeza de ela ser completa e, por outro lado, determinar com exatidão as subdivisões necessárias. Isso foi só o primeiro parágrafo. Continuando, todo conhecimento racional é ou material e refere-se a qualquer objetivo ou formal e ocupa-se exclusivamente com a forma do entendimento e da razão, um e outro em si mesmo considerados, e com as regras universais do pensamento em geral, sem distinção objetivos.
A filosofia formal denomina-se lógica, mas a filosofia material, que trata de objetivos determinados e das leis a que elas estão sujeitos, divide-se por sua vez em duas, visto essas leis serem ou leis da natureza ou leis da liberdade. Para vocês verem, quando você pega um texto é que não é que não está bem coeso, mas é um outro nível. É por isso que é importante que vocês coloquem de maneira sempre bem clara e objetiva. Para que o público de vocês, o público com que vocês vão estar se comunicando, consiga entender de maneira mais simples e fácil. Tanto que um texto que não é de fácil alcance, ou seja, exige mais da mente, começa a se tornar difícil de entender até mesmo você explicar. Correto, Thaísa? Thaísa está me olhando com a cara. É aquele famoso ditado, né? Falou um quilo e a gente não entendeu nada. Justamente por isso. É isso. A título de exemplo, era isso, meninas.